Vamos para mais um vídeo, então, aqui falando de 3 fundos imobiliários de cada setor. Estou fazendo, alguns vídeos falando sobre fundos imobiliários e eu separei aqui 3 fundos imobiliários hoje de shopping center para nós avaliarmos aqui se vale a pena ou não investir em algum desses fundos. Eu resolvi fazer essa série porque eu sei que fundos imobiliários é uma categoria de investimento que gera muita atenção e eu quero em cada setor fazer um vídeo para que você entenda como que eu analiso e como que eu tomo a minha decisão de investimento em fundos imobiliários. Hoje, então, falando de fundos imobiliários de shopping center. Vamos lá. Antes de começar o vídeo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Bruno, aqui é o canal Invest Financeiro. Aqui eu falo sobre ações, dividendos, renda passiva, fundos imobiliários, liberdade financeira através da Bolsa de Valores. E hoje, como eu falei no início do vídeo, quero falar de 3 fundos imobiliários de shopping center. Shopping center, que é um setor que eu gosto muito, gosto de verdade, pela diversidade, né, pessoal? O fundo imobiliário, quando ele resolve investir no shopping center, além das vezes ele investir em vários shopping centers, imagina que dentro daquele shopping tem centenas, talvez até milhares de lojas. E para você dar um problema pontual em tudo é muito difícil. Então, a diversidade faz com que os fundos de shopping center tenham uma altíssima segurança. Mas vamos lá, eu vou compartilhar a tela do meu computador e a gente vai ver fundo por fundo. Vamos lá. Eu gosto de começar, pessoal, falando aqui do site Fundamentos, né, pra gente ver os indicadores. E o primeiro fundo é o HGBS 11, tá? O Red Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário, segmento de shopping. Olha só, a cota dele aí na casa dos R$179, chegou a bater uma máxima de 211 e uma mínima de 173. Então a gente percebe que ele está próximo das mínimas, então a gente está tendo aí um certo desconto, né? Quando a gente olha aqui nas oscilações nos últimos anos, a gente teve anos negativos, né? 2020 e 2021, muito por causa da pandemia, mas 22 e 23 foram anos bons, anos que a cota valorizou bastante. 24, a cota caindo 11% e 25 permanecendo estável aí, né? Eu considero até uns 3%, pessoal, estável, tá? E aqui a gente tem os indicadores, né? Dividend Yield e PVP. Dividend Yield de 11% e um PVP de 0,83. Quer dizer que ele está pagando um bom dividendo com desconto. A gente tem o valor da cota patrimonial de 215, ou seja, se você fosse comprar esse shopping center e ir lá e comprar, você teria que pagar 215, mas no mercado financeiro a gente paga apenas 179, é esse desconto de 17% que está tendo em cima da cota, né? Quando a gente vê então para o gráfico dos rendimentos, é um fundo de rendimento muito estável, né? A gente percebe aqui que nos últimos meses, olha só, oscilou pouco, né? O rendimento entre 1,50, mais ou menos ali, 1,50, 2,2, 1,75, 1,60, caiu um pouquinho, mas pelo fato da cota ter caído também, o dividend yield ele aumenta, né? Então a gente teve um aumento de dividend yield ali que saímos da casa dos 8,50 indo para casa dos 11%, né? Isso é muito bom. E aqui é o que eu gosto de ver nos fundos imobiliários de shopping. Olha o tanto de imóvel que tem esse fundo, né? Vários shoppings aí em São Paulo, Palmas no Tocantins, outros em São Paulo, a maioria em São Paulo, mas temos outros, aqui eu tenho um em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, tem um no Mato Grosso, em Cuiabá, mas a maioria é em São Paulo. A gente tem uma variedade de número de unidades também, né, dentro de cada shopping, olha só, várias unidades dentro de cada shopping e uma taxa de ocupação muito boa, né, poucos shoppings aqui perto da casa de 80% de ocupação. Isso é normal, tá, pessoal? Shopping vai ser muito difícil você ter 100% do shopping ocupado. Sempre vai ter uma loja ou outra ali que não vai estar ocupada. E a inadimplência também bem baixa, né? A gente tem aqui apenas esse que está com esse em Mato Grosso, né? Ele está com 11% de inadimplência, mas temos outros aqui que tem uma inadimplência negativa, né? Ou seja, estão pagando aí algum retroativo, alguma coisa que ficou sobrando, que ficou faltando, na verdade, né? Então é um shopping com bastante imóveis, bastante unidades dentro de cada um deles e uma taxa de ocupação muito boa. Vamos para o relatório, vamos ver o que fala o relatório do HGBS 11. A gente tem aqui, olha só, ele fala, né, um censo brasileiro de shopping centers. Trazemos nessa edição faturamento por metro quadrado de setor divulgado pelo Censo Brasileiro de Shopping Centers, né? Então a gente teve um aumento, no faturamento e nas vendas, né, comparando 23 com 24, um aumento singelo aqui, né, mas aqui até que foi um aumento de vendas bom, aqui na casa dos 7%. Segundo o estudo de 24, o setor de shopping centers do Brasil apresentou faturamento de 198 bilhões, com crescimento nominais ali em torno de 1,9% versus o de 23. Levando-se em conta o faturamento por metro quadrado, o setor apresentou um crescimento em termos nominais
de 0,1% quando comparado ao valor apresentado em 2023. Então a gente tem aqui crescimento singelo, mas sim crescimento, isso que é importante. Segundo dados da Associação Brasileira de Shopping Centers, em dezembro o mercado de shopping center brasileiro apresentou crescimento de venda de 2,9%, quando comparado ao mês de 23 em termos nominais. Já em termos reais, ou seja, levando em consideração a inflação no período, houve uma retração de 1,8%. Abaixo trazemos as variações de faturamento do setor comparando com os anos anteriores. Então olha só, apesar de ter uma oscilação, né, mas a gente permanece aqui que nos últimos períodos, nos últimos meses, ele ficou bem estável, né, ele ficou bem tranquilo e a gente consegue perceber que é um fundo que entrega, na verdade, é o setor de shopping, né, o setor de shopping ele entrega aí uma constância muito boa, né. Abaixo atualizamos a vacância do setor como indicador que também é segregado pelas regiões do país. Então, olha só, a vacância vem baixando, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o setor está melhorando. Os shoppings estão conseguindo alugar mais as suas lojas, os lojistas estão conseguindo manter-se ali ativos, vendendo, então isso é importante. Os principais destaques, né? Ele coloca aqui, ó, trazemos abaixo os principais destaques do portfólio do mês de dezembro, considerando o portfólio atual do fundo, ou seja, considera que o fundo já possui a atual carteira do ano anterior. Destacamos que a aquisição do Jaraguá Araraquara será refletida nos indicadores de janeiro de 25, ou seja, só o mês que vem, que serão apresentados no próximo relatório gerencial. Então, as vendas por metro quadrado apresentou crescimento de 7,1, a vacância encerrou dezembro com 4,7, e aqui ele tem maiores detalhes, recomendamos a análise de de fundamento disponível na página do fundo, tá? E aqui ele coloca cada um dos shoppings, né? Olha lá, o portfólio inteiro, né? De todos os shoppings que ele tem, ele coloca o percentual em cada carteira. O Jardim Sul e o Penha tem mais de 10%, o Jardim Sul quase 18%, né? Com 90% de participação nesse shopping, e ele tem 18% na participação da carteira do fundo, né? As vendas, olha só, o quanto que cada um vendeu comparado com 2023, né? 2024 com 2023, então todos os shoppings conseguiram vender mais, apesar desse shopping aqui ter conseguido vender apenas 0,8% a mais. Teve, ó, shopping que vendeu 12% a mais, 10, 7, 5, então foi um resultado bom, tá? Indicadores operacionais de histórico consolidado. Para a maioria dos detalhes, recomendamos, ele sempre vai colocar uma página aqui para ter mais detalhes, mas olha só, aqui cada mês comparando as vendas totais por metro quadrado, comparando os meses de 23 com os meses de 24. E quase todos os 24 foi maior, né? Se a gente prestar atenção, aqui foi maior, aqui foi menor, maior. Só teve um mês que as vendas foi em abril, né? Abril meio que baixa a temporada, então, né? Mas mesmo sendo menor, não foi tão menor assim, né? A vacância, olha só, como nós vimos lá em números, agora a gente vê num gráfico, né? Caindo, né? Uma vacância de 24 menor que a de 23. E isso é uma tendência, tá, pessoal? Depois da pandemia, a gente teve o setor de shopping melhorando, obviamente. As pessoas voltaram a trabalhar, voltaram a consumir, e aí os setores vão melhorando, né? Indicadores trimestrais e anuais. Neste mês trazemos indicadores do portfólio referente ao trimestre, né? São os mesmos indicadores de venda, só que agora ele compara trimestre, ele tem uma relação um pouquinho maior, então olha só, vai ter uma diferença um pouquinho maior, mas é aquilo que a gente tá vendo, só que agrupado num trimestre, né? As vendas também foram maiores. Aqui ele fala de custo de ocupação, venda nas mesmas lojas, ou seja, o quanto que as pessoas compraram nas mesmas lojas. E aqui a gente tem a DRE do fundo, né? O desempenho do fundo mesmo, né? Em janeiro, o resultado do fundo foi de 1,81 por cota. Destacamos que a maior parte dos aluguéis recebidos ainda contempla o resultado operacional de dezembro, ou seja, trata dos contratos de locação vigentes das vendas de novembro de 24. O fundo anunciou a distribuição de 1,60 por cota com rendimento referente ao mês de janeiro de 25, considerando as 12.913.301 cotas no fechamento do mês, com o pagamento de 14 de fevereiro de 25, os detentores da cota de 31 de janeiro. Então, esse pagamento já foi, né? Foi lá em 14 de fevereiro. A política de distribuição de rendimentos do fundo está de acordo com a regulamentação vigente, que prevê a distribuição de no mínimo 95% do resultado semestral ferido pelo regime caixa. O resultado contempla as receitas provenientes dos resultados recebidos do shopping centers investidos, receitas financeiras e resultado com operações e despesas operacionais do fundo. Então aqui ele detalha cada um, né, das receitas e das despesas. E no final a gente tem aqui, ó, o rendimento do HGBS 11, né? Então foi lá de 1,60, como ele falou, e ele distribui aí 95% do que é arrecada no semestre. Eles têm uma gestão ativa, né, de geração de resultado não recorrente. Em julho de 23 anunciamos o desinvestimento parcial do Parque Dom Pedro. Esse Parque Dom Pedro é um shopping muito grande lá em Campinas, né? Eu já passei por perto lá. E um fecha o Novo Hamburgo. A venda do montante pretendido do Parque Dom Pedro foi finalizada em setembro de 24. Então eles também ganham, né, pessoal, com vendas dos ativos, né? Quando eles julgam que tá bom para vender, eles vão lá e vendem. Projeção de resultados.
Considerando as premissas de projeção de resultados para os ativos do fundo e o resultado não recorrente de vendas de ativos já contratadas, indicamos o patamar de distribuição de 1,60 por cota até o fim do primeiro semestre de 25. Então, olha só, investidores do HGBS 11, eles podem esperar a distribuição de 1,60 por cota durante 6 meses, tá? Durante esses primeiros 6 meses aí de 25. A gestora segue avaliando as oportunidades de reciclagem de portfólio para aumentar a rentabilidade da carteira, que podem gerar ganhos não recorrentes serem distribuídos ao cotista. Todas as declarações com baseadas em expectativas futuras envolvem riscos e incertezas e, portanto, não devem ser consideradas como promessa ou garantia de rentabilidade futura, obviamente, né? Então ele fala da rentabilidade, né? A rentabilidade do fundo é representada de duas formas: a taxa interna de retorno, que é a TIR, líquida, leva em consideração os rendimentos distribuídos pelo fundo, reinvestidos pelo próprio fundo, a variação do valor da cota. Este cálculo é realizado considerando que pessoas físicas detêm quantidade inferior a 10% do total de cotas do fundo, não isentas de imposto de renda nos rendimentos distribuídos e tributadas em 20% sobre o eventual ganho de capital na venda da cota. Então, é como se você tivesse todo o dinheiro pegado do fundo e investido nele próprio, né? E o retorno total bruto é calculado pela soma dos rendimentos distribuídos pelo fundo do valor da cota, sem qualquer reinvestimento, correção e também sem tributação. Neste caso, o retorno total bruto é comparado com o IFIX, que possui metodologia comparável. Então é como se você tivesse só comprado uma cota do fundo, ter esperado ela valorizar ou desvalorizar e ver, e compara com o IFIX ali e vê quanto é que fica, né? Então, olha só, se você reinveste, né, a taxa, o valor total bruto, se você pega aqui, olha só, ele teve 340% de rentabilidade, né? O IFIX teve 202%. Então, realmente, era melhor você ter comprado o HGBS 11 e só de ter esperado a cota valorizar, você teria 340% de valorização. Então aqui ele fala agora da rentabilidade acumulada, né? O gráfico abaixo compara a série histórica acumulada na base 100 de alguns indicadores de mercado em relação ao valor da cota ajustada por rendimentos desde o início do fundo em novembro de 2006 e do início do IFIX em dezembro de 2010. Então ele compara o início do fundo com o início do IFIX e a gente vê que o fundo valoriza bem mais. Olha só, negociado em milhões em 12 meses, 960 milhões, em janeiro foi negociado 58 milhões. Para nós que somos pequenos investidores, isso aqui é mais que o suficiente, né? E aqui, isso eu gosto de analisar, tá? Nos fundos, tá? Uma das partes mais importantes você analisar. O fundo encerrou o mês com investimentos em 20 shopping centers. Então, você comprou uma cota de um shopping, você tá comprando, de um fundo, você está comprando 20 shoppings, né? Distribuídos em 15 cidades e 6 estados, sendo 15 detidos de forma direta e 4 através de cotas de outros FIIs. Então, alguns ele investe de forma direta, outros ele tem cota de outros FIIs, né? Aqui tá todos os fundos, olha só, os shoppings, né? Jardim Sul, Parque Dom Pedro, Moca, Boulevard Shoppings. Nossa, tem muito shopping aqui, né? Muito shopping. Diversificação na carteira de ativos, então, olha só, são 13% em FIIs e 79% em imóveis diretamente, né, investidos. E a diversificação por operadores, olha só. Então, vários operadores também, sendo que esse Alus é o principal operador com 50% aí do fundo, né? Temos uma boa diversificação também em regiões, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 regiões diferentes, olha só. Então, bem distribuído pelo Brasil também. E aqui ele fala um pouco da alavancagem do fundo, né? Ou seja, das dívidas. Em julho de 23, foi emitido o certificado de recebíveis imobiliários CRI para a primeira aquisição de participação do Shopping Jardim Sul, identificado abaixo como os CRI HGBS 1. Enquanto em dezembro de 24, o fundo adquiriu 25% do Shopping de Araraquara, com recursos levantados via certificado de recebíveis imobiliários, identificado abaixo como CRI HGBS 2. Então, ele tem o HGBS 1 e o HGBS 2, que são dois CRIs, né? Que são dívidas, né? Pela assunção de dívida já existente, identificada abaixo como CRI Habitasec. As características do fluxo de pagamento são apresentadas abaixo. Então, olha só, a gente tem uma taxa de emissão, ó, alguns atrelados a IPCA, outros ao CDI, e o vencimento lá em 33 e outro em 32. Daqui, 2 são alfa rate, né? E um alfa mais, BR alfa mais, tá? O que mais? Fluxo de amortização por vencimento em milhões. Então, olha só, até 2032 a gente vai ter várias amortizações, a parte de 33 finaliza e não tem mais nada de amortização, né? Um acaba em 32, o outro acaba em 33. Amortização da dívida, tá, pessoal? E aí a gente chega ao fim aqui, ele vai falar de cada um dos shoppings, né? Vai falar de cada um dos investimentos em shopping. Não tem como a gente falar de tudo isso daqui, é muito shopping, né? Mas é bom que você baixe o relatório para saber de todos. E esse foi o HGBS 11. Vamos para o segundo fundo imobiliário de shopping center.
VISC11, pessoal. VISC11 é um fundo de shopping que eu invisto, tá? Eu não tenho muitas cotas desse fundo, mas é um fundo que eu gosto, que eu invisto. E o VISC11, olha só, ele tem uma cota de R$98, teve uma máxima de 13 e uma mínima de 84. Então ele tá no meio termo ali, né? Ele não tá nem muito barato, nem muito caro, com relação ao valor nominal. A gente tem aqui uma variação dos anos mais ou menos parecida, né? 20, 21 negativa, 22, 23 positiva, 24 negativa e 25, olha só, ele tá ali com 3%, considero estável, tá? A gente tem um dividend yield de 10,6 e um PVP de 0,79. Então a gente tem mais descontos no VISC11 do que do HGBS11, né? E quando a gente vem aqui pro gráfico de rendimentos estáveis, né? Estáveis, ele deu uma baixada aqui nos últimos meses, mas olha lá, ele chegou a pagar R$1 aqui em alguns meses de 23 e 24, depois ele caiu para 85 e agora caiu para 80. Mas isso, mesmo assim, a cota, o dividend yield subiu, né? Nos últimos meses aqui caiu um pouquinho, mas no longo prazo o yield vem subindo. E olha só, pessoal, tanto de imóveis que ele tem. Eu gosto do VISC11 por causa disso. Tem muito imóvel, muito. Então, assim, são vários shopping centers. Eu gosto de setor de shopping centers por causa dessa diversidade. Quando a gente olha aqui para a taxa de ocupação, todos eles ocupados, quase todos ocupados com mais de 90%, um ou outro que tem 70, 72, 73, 81, e uma taxa de vacância e inadimplência, né, ali também baixa, né? Acho que o máximo que tem aqui é 5%, alguns negativos, como vocês podem ver, que são dívidas que ficaram para trás, estão sendo pagas, né? E isso traz uma segurança aí para os investimentos. Vamos ver o relatório do VISC11. Relatório, então, do VISC, que é o Vinci Shopping Centers FII, né? É um relatório um pouco mais simples, olha só. A gente tem aqui quantidade de valor de mercado por cota, valor patrimonial por cota, então a gente percebe que aqui já tem um desconto, né? E a gente paga 95 quando na verdade a cota vale 125, né? Por isso que ele está um pouco mais barato que o HGBS11, né? Ali no PVP. Não há taxa de performance, isso é interessante. E a gente tem aí um número de cotas de 28.828.640 cotas. Né? O fundo foi iniciado lá em 2014, então temos mais de 10 anos, então é um fundo que já tem uma certa experiência no mercado. Distribuição de rendimentos por cota, o fundo teve um resultado total de 1,44 por cota e iniciou a distribuição de rendimentos de valor de 0,80 por cota no mês de janeiro. Além disso, o fundo mantém o resultado de acumulação não distribuído de 98 centavos por cota, que poderá ser utilizado em distribuições futuras. Isso é legal saber. Às vezes, você fala, 0,80, mas cara, olha o quanto que ele está segurando e ele pode distribuir isso num mês só e esse rendimento meio que dobrar, né? Então, fica a dica, né? Um fundo que tem bastante caixa aí para distribuir e descontado, né? Aí depois não vai chorar porque a cota subiu muito e você não pegou o bonde. O crescimento do caixa aqui, ó, o portfólio do fundo apresentou um crescimento de caixa de 15% quando comparamos o mês de dezembro de 24 com o mesmo período de 23. E uma taxa de ocupação média, olha só, encerrou o mês de dezembro com uma ocupação média de 94,6, seu maior nível desde fevereiro de 20. 2020 foi muito complicado para todo mundo, né, pessoal? Então a gente está vendo os fundos se recuperarem, isso é bom, isso traz mais estabilidade para os nossos investimentos. Aqui ele vai falar sobre as atualizações do desempenho do fundo, aquele negócio lá de 1,44 que distribuiu e tem 98 por cota que poderá ser utilizado em pagamentos futuros, né? O caixa do fundo com um crescimento aí de 15%, a gente já viu isso também. E olha só o que ele fala aqui. Em janeiro, o fundo recebeu 31,1 milhões referentes à última parcela de vendas parciais dos ativos Vila Romana Shopping e Ribeirão Shopping, gerando resultado não recorrente de 0,25 por cota. A gente tem que entender, né, galera, que às vezes os fundos eles geram resultados não recorrentes porque vendas de ativos, normal, tá? O fundo vai pegar um negócio que valorizou muito, faz sentido colocar aquele dinheiro no caixa, vende e aí às vezes tem uma distribuição um pouco a mais, foi o que aconteceu aqui no VISC11. A última parcela devidamente corrigida de 25,3 milhões referente à venda do Iguatemi Bosque está prevista para o mês de fevereiro e deverá gerar um ganho de capital aproximadamente de 32 centavos por cota. Então a gente tem aqui mais um negocinho aqui que pode vir a mais, né? E aqui a performance do fundo. Então olha só, ele gerou aqui, ó, um resultado total de 1,44 por cota, né? Mas ele distribuiu 0,80. Isso é legal, ele fica colocando em caixa, a hora que ele julga pertinente, ele vai distribuir para o cotista, tá? Resultado acumulado não distribuído foi de 0,34, quando ele soma o total mais rendimentos divulgados 0,64 e o resultado acumulado não distribuído final, então ele tem tudo isso daqui para distribuir, ó, 0,98 centavos por cota ainda para distribuir. Tá? Fora os rendimentos que ele gera todos os meses. E aqui ele tem o histórico num gráfico, né? Como a gente viu lá, ele distribuiu R$1, agora 85, 83, 80. E eu acho que provavelmente deve manter esses 80 até ele voltar a distribuir esse 0,98 aqui, que não sei como vai ser. Estimativa de rendimentos. A estimativa de rendimentos do fundo é uma distribuição entre 80 e 85 centavos por cota até janeiro de 25. Já estamos, né? Já passou. A rentabilidade esperada não representa nem deve ser considerada a qualquer momento sobre quaisquer hipóteses como promessa e garantia ou sugestão de rentabilidade futura. Isso aqui todos eles falam, né? Não sei se você já percebeu. Rentabilidade
rentabilidade, ele vai falar mais um pouquinho aqui a rentabilidade bruta do fundo, que é a variação da cota, né? Então a gente tem aqui, olha só, o IBOV, que é essa linha cinza, né? O CDI, que é essa linha pontilhada cinza, o IFIX, que é a pontilhada verde, e o VISC, que é a azul. Por vários momentos, olha só, se a gente observar o VISC, ele perde, né, pro Ibovespa, né, não perde pro IFIX nem pro CDI, mas ele chegou aqui próximo ao CDI, ó, e aí depois ele destrambelhou para cima aqui, chegando próximo ao CDI, aquele na pandemia ficou ruim para todo mundo, né? Mas olha só, no final das contas, né, se você entender bem isso aqui, hoje ele tá bem que parecido com o Ibovespa, né? Porque o Ibovespa caiu também. E se a gente pegar, olha só, parece que esse fundo caiu muito mais que o Ibovespa, né? Então, pode ser que esteja numa boa hora de comprar, né? O VISC. Negociações no fundo na B3, ele fala do valor de mercado, número de cotistas, 347 mil cotistas, evolução de investidores e volume de negociação. Então, a gente teve uma queda aqui desde abril de 24, né, até janeiro de 25 já está retornando, olha só, o volume médio diário de negociação, ou seja, as pessoas entenderam que esse fundo está barato e provavelmente estão comprando mais. A carteira do fundo é o que eu gosto de ver, né, em shopping, patrimônio líquido do fundo no final de janeiro de 3,6 bilhões e as participações em shoppings totalizavam 3,8 bilhões. As aplicações financeiras somavam 315 milhões, dos quais 310 eram títulos públicos e fundos referenciados ao DI com liquidez imediata, além de 4,7 milhões em cotas de fundo de investimento imobiliário. Então também ele investe um pouquinho ali em outros fundos imobiliários, né? Aqui ele fala das vendas, né? Dos shoppings atingiram um total de R$ 2.175 por metro quadrado, um crescimento de 5,5% quando comparadas ao mesmo período do ano anterior, quando consideramos as participações atuais que um fundo detém, replicadas para o período de comparação. As vendas metro quadrado representam um crescimento de 7,9%, quase 8% de crescimento nas vendas, né? Aluguel e vendas no mesmo loja de fluxo de veículos, então apresentaram um crescimento de 3,1, 5,2 e 3,2 respectivamente. Então aluguel, vendas e fluxo, né? Tudo cresceu, tudo foi aumentado, né? Das mesmas lojas, então isso é bom também. Inadimplência líquida, em dezembro foi de menos 1,8, uma redução de 3,7 pontos percentuais. Quando a gente tem uma inadimplência líquida, pessoal, uma inadimplência negativa, quer dizer o quê? Quer dizer que dívidas que eram para ter sido pagas, que não foram pagas, agora estão sendo pagas, né? Então, é isso que quer dizer uma inadimplência negativa. Isso é bom. Os descontos atingiram 1,4% do faturamento total do portfólio no mesmo patamar em relação ao mês do ano anterior. Uma taxa de ocupação muito boa, né? A gente percebe aqui, olha só, bem estável, né? Sempre com mais de 90% ocupado todos os shoppings. E olha a pancada de shopping que tem esse fundo, né? Não vou nem contar porque é muito shopping, é muito ativo e, cara, é isso que eu busco em fundos de shopping. Muita diversificação, yield bom, desconto e aí a gente investe. Então esse foi o VISC 11, vamos para o nosso terceiro e último shopping aqui desse vídeo que eu quero falar para vocês. O nosso último shopping, pessoal, é o XP Malls, o XPML11, com uma cotação ali de R$ 95,70. Ele bateu 107 e teve uma mínima de 88. Então também tá no meio termo, mais ou menos com o VISC 11 ali. A gente tem muito parecido, né? Shopping tudo sofreu meio que igual. Ó. Negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo. 25 não vou dizer que tá negativo, vou dizer que tá estável, tá? A gente tem dividend yield de 11,4 e um PVP de 0,82. Percebam que eu consegui pegar aqui fundos, pessoal, que estão pagando bons dividendos e descontados na bolsa, tá? O valor patrimonial da cota era de 117, a gente consegue comprar esse fundo a 95. Rendimento dos proventos estão nas máximas, olha só, nas máximas das máximas das máximas, né? O XPMOL pagando aí 0,92 centavos por cota e o dividend yield aumentando. Característica essa de todos os fundos imobiliários de shoppings, né, que a gente viu. O yield aumentando. E os imóveis, olha lá, muito imóvel, muito bom. Imagina você investir nesses 3 fundos de shopping, cara, o tanto de shopping que você comprou, né? Por, sei lá, R$100, R$90, né? A gente olha aqui, taxa de ocupação também muito boa, acima dos 90. Tem um aqui que eu consigo ver abaixo dos 90 só. E inadimplência, olha só, também controlada, vários com inadimplência negativo. Quando é positivo ali, é 1, 3, 3, 1. Então também muito bom, muito tranquilo de se investir no XP Malls. Vamos para o relatório. Relatório do XP Malls 11, ele já começa colocando aqui as fotos de todos os shoppings que ele tem, né? O objetivo do fundo tem como objetivo a obtenção de renda por meio de exploração imobiliária de shopping centers, bem como ganho de capital mediante compra e venda de shopping centers conforme detalhado o regulamento do fundo. Então, todos esses fundos eles vão, além de se beneficiar da renda, quando o negócio valoriza muito, vender e botar o lucro no bolso. Eu não vou ficar lendo esses comentários de gestor aqui, porque todos eles falam a mesma coisa. Associação Brasileira de Shopping, blá, 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 blá. O que interessa é exatamente isso daqui, ó. No dia 17 de 1 de 25, o fundo divulgou a distribuição de 92 centavos por cota
cota com pagamento de 24 do 1 de 25, para os detentores da cota de 17 do 1 de 25. Conforme previsto no regulamento, o fundo deverá distribuir no semestre um montante igual ou superior a 95% dos lucros apurados segundo o regime caixa, evidenciando a conformidade da política de distribuição de rendimentos do fundo com a legislação vigente. Então, tem que seguir, é lei, tem que distribuir 95% dos rendimentos, tá? Aqui, olha só, ele pega lá, né? Ele compara dezembro com ano, então ele distribuição média por cota de 92, né? Nos últimos 12 meses. Então é aquilo lá que a gente viu mesmo no site Fundamentos. Eles tem a preocupação com o meio ambiente, com o tal do ESG, isso é legal, importante, mas eu não vou parar por aqui. Ele coloca aqui, começa a colocar as fotos dos shoppings que tem, ó. O XP Malls concluiu em 23 de 1 de 25 aquisições diretas ou indiretas nas participações em empreendimentos imobiliários detidas pela Allos, e o valor total de transação que será de R$ 395.757.927 para aquisição de ativos listados abaixo, né? Plaza Sul, Carioca Shopping, Shopping Tijuca. Devem ser esses três aqui que ele acabou de adquirir aí pro portfólio, né? Anúncio de encerramento de emissão de cotas, então o fundo também teve uma emissão de cotas aí, ó, foram subscritas 1.400.596 cotas com preço de 117,14. Isso aqui, né, pessoal, pô, como é que você vai comprar 117? Se, aqui, ó, se na bolsa você compra 95, não faz sentido, né? Então, muitas das vezes é um tiro no pé emissão de cota, né, de fundo. Isso aqui já eu não faria, não pegaria, porque realmente é 117 o valor do patrimônio, tá correto? Só que na bolsa eu compro por 95, enfim. Número de subscritores, número de quantidade de cotas, então eles conseguiram vender aqui, ó, 3.215 cotas a esse valor. Beleza. Há quem compre, né? Aqui ele fala sobre algumas obrigações de parcelas pendentes, que deve ter sido de algum fundo que eles compraram, alguma coisa que eles fizeram, e eles têm que prestar conta. E aqui a gente vê, olha só, os rendimentos, né? Então a receita líquida por cotas, receita de locação, lucros imobiliários, receita de FII, receita de LCI, e aí tudo impacta, né? Tudo impacta. Aqui, mais ou menos em maio, olha só, a gente teve algo interessante. Isso aqui é o que ele distribui, né? E isso aqui é que o fundo arrecada. Então, olha só, tem meses que o fundo arrecada muito mais, tem meses que o fundo arrecada menos. Mas eles conseguem fazer uma gestão que eles mantêm sempre mais ou menos a mesma distribuição de rendimentos, ó, 0,90, 91, 92. Isso é legal, tá? Isso é interessante, porque traz uma estabilidade de rendimentos pro cotista. Ah, Bruno, mas aqui ele não ganhou menos. Cara, mas ele só ganhou menos esse mês. Todos os outros meses ele ganhou mais, ó. Se juntar tudo, receitas de FII, lucro, receita de locação, distribuição por, despesas operacionais, quando ele vem para distribuição por cota, ele tá muito positivo ainda, sendo que ele teve só um mês abaixo desses 0,92 centavos de distribuição, né? Evolução do valor da cota, evolução do valor da cota em volume médio diário de negociação. Então, olha só, como a gente viu, o valor da cota vem diminuindo, o valor da cota vem diminuindo, né? E o valor patrimonial se mantendo ali nos 117. Liquidez não é um problema, nós que somos meros investidores pequenos. Olha só, 281 milhões negociados em janeiro de 25. Muita negociação, né? Muita negociação. A gente que compra aí, vamos lá, R$500, R$1.000, R$5.000 que seja, que nem cheira, nem faz cócegas nesse volume de compras. Aqui ele coloca as carteiras de CRI que eles têm, né? Eles têm um pouquinho de CRI também. Fluxo de amortização, lá termina a maioria em 33, 34, fica com bem poucos. E aqui a gente tem a diversificação, que é o que eu gosto de ver em fundos de shopping, né? Olha só, vários shoppings, muito diversificado, tem em várias regiões do Brasil também, Zona Sul, Zona Norte, Zona Nordeste, Zona Sudeste. Então, ele tem, ó, o Allos, tem o JHSF, que é um outro fundo também. Esse aqui que eu não sei o que é, ó, Shopping Guatemi, Shopping Multiplan, que são shoppings conhecidos, enfim, cara. Eu gosto porque é essa característica que eu gosto em fundos de shoppings, né? Pra investir, pra você ficar tranquilo, porque tem muita diversificação. E aqui ele começa a dizer, ó, cada um deles, ó, quando que foi adquirido, né? Dezembro de 17, o Caixa Shopping, março de 18, aquisição de 8% do Shopping Cidade de São Paulo. E olha só o tanto de shopping que eles vieram adquirido ao longo do tempo, né? Isso é muito legal. Porque você tem ali um fundo que é muito maduro e muito completo, né? Em vários tipos de shoppings, né? Em várias regiões também do Brasil. E aqui ele vai detalhar o quanto que ele tem de cada shopping, onde é que é cada um deles, né? A foto ali pra você ver, ó. Ó, participação, Avenida Cruzeiro do Sul, 23%. Ó, do JHSF lá, ele tem de 35% e 21%. Tem duas participações. Gran Plaza Shopping, que é um outro shopping bom também, olha só, 51%. Então, ele vai descrevendo ali cada um desses shoppings. Então, esses foram os três fundos imobiliários de shopping center que eu quis trazer pra você aqui.
aqui nesse vídeo. E aí, pessoal, faz sentido algum desses shopping centers você investir? Eu sempre faço isso, eu pego os fundamentos, olho os indicadores, olho o rendimento e depois eu pego ali, não é que eu vou ler todo o relatório, mas você fazendo uma análise até que superficial, como eu fiz aqui com vocês, você consegue entender mais ou menos como é que funciona, como é que o shopping tá, se fez emissão de cota, se não fez, se tá pagando rendimento, se prevê continuar pagando os rendimentos. E aí sim você toma a sua decisão de investimento e faz a sua escolha para investir naquele que você julga melhor shopping center. Espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha esclarecido aqui o que eu queria passar para você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, compartilha. E muito obrigado por você ter ficado até o final do vídeo comigo. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.